Olá, pessoal! Hoje vamos tratar um pouquinho das problemáticas da educação física escolar. Esta é uma atividade do PROEF, Programa de Mestrado Profissional em Educação Física Escolar em Rede Nacional. Eu sou o Fábio Missari e sou mestrando da Unesp de Presidente Prudente. O objetivo dessa atividade é construirmos um mapa conceitual a partir das problemáticas estudadas ao longo da disciplina. A primeira problemática de que vamos tratar diz respeito às atuações docentes, e a primeira atuação que nós vamos ver são as atuações chamadas de práticas tradicionais. Nessas práticas, a centralidade está no ensino do esporte, tendo ênfase o esporte de rendimento e o desenvolvimento da aptidão física. Essas práticas tradicionais privilegiam os estudantes mais habilidosos e se apresentam, de certa forma, como um mecanismo de exclusão para os alunos que não apresentam tantas habilidades. As outras duas atuações que nós vamos tratar diz respeito ao abandono docente, que também é chamado de rola-bola, e as práticas inovadoras. No abandono docente, o professor ele tem como única preocupação ocupar os alunos, independente da atividade que vai ser desenvolvida. Nessa atuação, ocorre um fenômeno que nós podemos chamar também de não-aula. Já nas atuações pautadas pelas práticas inovadoras, o professor ele busca renovar essas práticas e ele está preocupado em ensinar conteúdos específicos da educação física e tratá-la como um componente curricular. Nós vamos realizar uma análise tanto da atuação pautada no abandono, quanto na atuação pautada pelas práticas inovadoras, a partir de algumas dimensões de análise. A primeira dimensão diz respeito à transformação da área. Muitos docentes, pautados na atuação do rola-bola, alegavam que o discurso renovador parecia incompreensível, até mesmo chamando de uma didática da negação, ficando bastante difícil compreender e implementar as mudanças a quais se propunham. Outro elemento que está atrelado à identidade de muitos professores é que eles viram as críticas ao esporte como uma afronta pessoal e até mesmo um desrespeito a uma autorrealização. Já os professores com atuações inovadoras, eles enxergaram as transformações da área como uma possibilidade para a abertura de novos espaços e uma forma de legitimar a educação física no ambiente escolar. Porém, esses professores também encontraram dificuldades na compreensão dessa nova educação física, porque em muitos momentos ela não se tornava tão clara. A segunda dimensão que nós vamos encontrar diz respeito às condições de trabalho, ou seja, os recursos oferecidos pelo sistema escolar para que os professores possam desenvolver suas atividades. Essas condições, de maneira geral, estão sempre vinculadas à remuneração salarial, ao tempo de planejamento, à formação continuada, à estabilidade de trabalho, ao número de escolas em que o professor atua, à quantidade de alunos em sala de aula e à infraestrutura e o material didático. Tanto os professores com atuação no rola-bola quanto os professores com práticas inovadoras apresentam bastante dificuldades relacionadas à infraestrutura e aos materiais didáticos, sendo essa uma fragilidade muito grande da área da educação física. Os vínculos laborais, que são os contratos temporários, também vão influenciar nas atuações docentes, porque eles interferem na autonomia dos professores que tentam desenvolver práticas inovadoras. Nossa próxima dimensão a ser analisada é a cultura escolar, que talvez seja a dimensão mais complexa do que diz respeito às atuações docentes. Por isso, nós precisamos analisá-la a partir de algumas categorias. A primeira categoria é a invisibilidade do conhecimento disciplinar. Nessa categoria, nós vemos que os agentes da comunidade escolar
não possuem elementos para reconhecer o que se deve ou que se ensina nas aulas de educação física. E isso faz com que qualquer tipo de atuação seja validada. No caso dos professores com práticas pautadas no abandono, esse desconhecimento por parte dos agentes da comunidade facilita a postura desses professores. Ainda que elas sejam mal vistas, elas acabam sendo aceitas. Isso, de certa forma, causa um desalento nos professores que atuam com práticas mais inovadoras. Próxima categoria refere-se ao caráter funcional do abandono do trabalho docente nas aulas de educação física. Nessa categoria, os professores com atuação no rola-bola podem ser bem avaliados pelos gestores escolares por apresentarem disposição para ajudar no funcionamento da escola, ainda que isso recorra em não oferecer um ensino consistente aos estudantes. Em contrapartida, muitos professores com práticas inovadoras, com programas de ensino bem consistentes e preocupados com a aprendizagem dos estudantes, acabam sendo obrigados a justificar por que não estão colaborando em outras funções da escola. Na categoria Hierarquia dos Saberes, não é nenhuma novidade que a educação física ocupa posição inferiorizada em relação às outras disciplinas em muitas escolas. Muitas condições de desvalorização em que são colocadas a educação física dificultam a participação da disciplina no projeto educacional da escola. Os professores com práticas no rola-bola se veem injustiçados e se tornam vítimas desse processo. Já os professores com práticas inovadoras, embora eles também percebam essa desvalorização, eles acabam por reagir e marcar seu espaço e o da educação física no interior da escola. Eu cito agora uma outra categoria que surgiu a partir dos estudos dos temas geradores, que é a visão de que muitos agentes da comunidade escolar, sendo que principalmente isso ocorre com os gestores escolares, eles enxergam a educação física ainda como uma atividade e não como um componente curricular. Nessa visão, a educação física ela é entendida como um anexo às outras disciplinas e ela não possui conteúdos específicos, mas serve apenas como uma ferramenta para ensinar conteúdos de outras disciplinas. Essa é uma prática ainda bastante recorrente, principalmente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Professores com práticas voltadas ao rola-bola talvez aceitem essa condição na tentativa de se verem um pouco mais valorizado e se sentirem parte integrante do grupo escolar, enquanto professores com práticas inovadoras afirmarão a disciplina como um componente curricular, com conteúdos específicos e que deve tematizar as práticas da cultura corporal de movimento. Nossa última dimensão está atrelada às disposições sociais do professor. Essa dimensão precisa ser entendida sempre como pessoal e social, onde as atuações docentes são influenciadas pelos processos de socialização profissional e também não profissional. Os docentes com práticas inovadoras apresentam disposições para a reflexibilidade, ou seja, pensar as ações do seu fazer. E eles suspeitam sempre de suas próprias convicções e compartilham com seus pares. Esses professores também estão sempre dispostos a enfrentar as dificuldades. Em contrapartida, os professores com atuação no abandono docente, a reflexibilidade se torna mais difícil e eles culpam outros elementos por não respeitarem a educação física. Esses professores também buscam manuais com receitas prontas para aplicar em suas aulas. Eles acreditam que a escola e a comunidade como um todo não merecem os seus esforços, e o que ele entende como aula e oferece aos alunos já é o suficiente. A segunda problemática de que nós vamos tratar nessa atividade diz respeito à teoria e à prática nas aulas de educação física. Então, ao longo da história,
da educação física, a disciplina ela meio que priorizou o saber fazer em detrimento do saber sobre o fazer. Além disso, esse saber fazer ele era bastante reduzido aos esportes tradicionais, principalmente das 4 modalidades que nós costumamos chamar de quarteto fantástico: vôlei, handebol, basquete e futebol. Existe uma cultura enraizada ainda nas escolas de que a educação física ela tem que ser uma disciplina divertida e que deve ser resumida apenas aos conteúdos procedimentais. Desta forma, não cabe à educação física o ensino de conteúdos conceituais sobre as práticas corporais, apenas o ensino dos movimentos e a vivência dessas práticas. Questionando a tradição esportiva e a ênfase na aptidão física, surgiu o movimento renovador, que impulsionou diversas discussões e mudanças sobre o papel da educação física no saber sobre o fazer. De acordo com esse movimento, a primeira ação necessária seria transformar a educação física em um componente curricular, abandonando o seu papel de atividade no interior da escola. Nessa perspectiva, as aulas elas não poderiam abrir mão da dimensão conceitual. Assim, também seria importante considerar procedimentos, fatos e conceitos como conteúdos. Desta forma, as aulas deveriam proporcionar a compreensão sobre as práticas da cultura corporal de movimento e não serem reduzidas às aulas só envolvendo as experiências corporais. Embora muitos equívocos tenham ocorrido, o que se propõe não é a teorização da educação física, mas proporcionar que nas aulas o saber sobre o movimentar-se seja um saber a ser ensinado e também discutido pelos alunos. A próxima problemática, que é a legislação, em muitos momentos ela se torna um grande entrave para a área da educação física. Então, a primeira lei de diretrizes e bases da educação, que foi promulgada em 1961, tinha a educação física obrigatória nos cursos primários e médio e também para os alunos com até 18 anos. Após 10 anos, houve uma reforma educacional e a educação física passou a ser obrigatória para todos os níveis de ensino. Havia ali um interesse político ao incluí-la no ensino superior. Ainda em 1971, a educação física foi concebida como uma atividade curricular, sendo relacionada a um fazer prático, sem necessidade de reflexões teóricas. Nessa lei, a educação física ela é tida como uma prática facultativa para quem trabalhasse mais de 6 horas por dia e estudasse à noite, tivesse mais de 30 anos de idade, prestasse serviço militar e fosse fisicamente incapacitado. A gente observa que nessa visão, a aptidão física deveria nortear as ações como planejamento, controle e avaliação, reduzindo a educação física a uma dimensão biológica. Já na LDB de 1996, a educação física passa de atividade a componente curricular da educação básica, ficando facultativa nos cursos noturnos. Porém, nessa lei não fica claro quem são os profissionais que devem ministrar as aulas, ou seja, se são profissionais com formação específica na área ou qualquer profissional. Uma outra mudança que era esperada e que não ocorreu diz respeito à facultatividade de quem poderia ou não realizar as aulas de educação física. Embora a Lei 10.793 de 2003 surgisse na tentativa de produzir avanços para a área da educação física, não é isso que nós notamos.
Na redação da lei, a educação física ainda é entendida como uma atividade prática, ou seja, o saber fazer ainda é privilegiado. Outra coisa que a gente encontra bastante dificuldade nessa lei ainda é quem ministra as aulas. Não fica claro se são profissionais formados em educação física, ou seja, com formação específica, ou qualquer profissional. A gente encontra também dificuldade em relação à facultatividade. Quando nós lemos a redação que diz respeito a essa facultatividade, a educação física ainda ela é entendida a partir de uma dimensão exclusivamente biológica. Essa redação da lei pouco esclarecedora e os critérios de facultatividade que ainda se baseiam na aptidão física desencadeiam a velha e conhecida prática das dispensas nas aulas de educação física. E alguns fatores podem ser determinantes para essa prática. O primeiro diz respeito às aulas fora do período, o que dificulta o acesso e a presença de muitos estudantes. O segundo fator é a fragilidade nos critérios e controle de triagem dessas dispensas. O terceiro é o fato de que muitos alunos dispensados não são avaliados e não possuem conceitos ou notas. E quarto e último é a cultura histórica entre os alunos de que as dispensas são bastante comuns nas aulas de educação física. Nesse momento, é importante destacarmos que a partir do entendimento de que nós temos de que a educação física é componente curricular e que tematiza as práticas da cultura corporal de movimento através de conteúdos procedimentais, atitudinais e também conceituais, e que o estudante tem direito à aprendizagem, nós entendemos que o estudante, mesmo que possua dispensa, poderá e deverá participar das aulas de educação física, através de estratégias que possibilitem a sua participação e a sua aprendizagem. A próxima temática de que nós vamos tratar é uma problemática bastante recorrente na escola e também nas aulas de educação física, que é a indisciplina e o afastamento. O afastamento, ele encontra respaldo na própria organização escolar, que impõe aulas no período contrário às aulas regulares, e também favorece esse afastamento, uma vez que muitos alunos encontrarão dificuldades de acesso ou mecanismos para burlar e não frequentar as aulas de educação física. Outro motivo para o afastamento dos estudantes diz respeito à repetição dos conteúdos e à pouca diversificação dos mesmos, ou seja, temos a prevalência do esporte e a ausência de outras práticas corporais, sendo que essas práticas apresentam um conjunto muito rico e diversificado de saberes, que precisam estar presentes nas aulas de educação física. O insucesso que muitos estudantes experimentam nas aulas de educação física pode contribuir para o afastamento e, desta forma, a não participação é também uma forma de proteção, uma vez que essas aulas produzem marcas fortíssimas de exclusão nos estudantes. A escolha do time é uma prática já denunciada, mas ainda bastante recorrente nas aulas de educação física, onde os alunos mais habilidosos escolhem as equipes, deixando sempre por último os menos habilidosos. Isso pode desencadear nesses alunos aspectos que os levarão a negar-se a participar das aulas de educação física. Outro aspecto importante diz respeito à diferença que ocorre na participação de meninos e meninas, sendo esse um dos motivos do afastamento nas aulas. Muitas práticas ainda estão socialmente vinculadas ao universo masculino, e as meninas com menos habilidades e sem voz nas decisões do grupo tendem a perder o interesse e acabam se afastando das aulas. O outro problema que aflige quase todas as escolas e também a educação física é a indisciplina. Entendemos aqui indisciplina como comportamentos que se opõem às regras que regem o convívio num determinado contexto.
Precisamos ter claro que um aspecto são as regras em si e outros os princípios dessas regras. Mais importante do que o estabelecimento de algumas regras é garantir o conhecimento dos princípios, ou seja, garantir não apenas o conhecimento do que fazer, mas também por que fazer. A indisciplina, ela precisa ser enfrentada numa parceria entre família e escola, num esforço cooperativo de ambas, cada uma assumindo suas responsabilidades específicas. É importante entendermos que tanto o afastamento quanto a indisciplina não comportam soluções simples, mas precisam, de certa forma, ser enfrentados. E alguns aspectos são primordiais nesse enfrentamento. O primeiro é superar o histórico da educação física, marcado pelo insucesso e exclusão, e também pelo privilégio dos mais habilidosos. O segundo é proporcionar a diversificação das práticas corporais tematizadas como conteúdos curriculares, contemplando as diferentes dimensões do conhecimento. E o terceiro é a certeza de que o direito a aprender é uma condição inegociável em qualquer componente curricular. E para que essas oportunidades de equidade ocorram nas aulas de educação física, nós encontramos algumas propostas didáticas, como o Sport Education, o modelo de aprendizagem cooperativa, o modelo de responsabilidade pessoal e social e o futebol calerreiro. Nossa próxima problemática diz respeito ao ensino do esporte nas aulas de educação física escolar. O esporte, ele sempre esteve presente nos diferentes contextos históricos da educação física, assumindo diversas funções, mas sempre com grande destaque e bastante prestígio. Destacamos nesse momento o que podemos chamar de modelo esportivista. Neste modelo, o esporte passou a ser sinônimo de educação física escolar, e as aulas passaram a ter o propósito de treinamento de equipes esportivas. Nessa perspectiva, o esporte é abordado com um objetivo voltado para a detecção de talentos, só que isso faz com que sejam privilegiados uma pequena minoria. Desta forma, o que podemos chamar de esporte na escola. E nesse formato bastante excludente, o professor assume papel de treinador e os alunos de atleta. Isso faz com que o professor abandone a sua função de ensinar e garantir a aprendizagem de todos os alunos. Na década de 1980, surgiram novas tendências pedagógicas na tentativa de romper com o modelo esportivista que acabava limitando a educação física escolar ao ensino do esporte. Porém, ocorreram alguns equívocos na interpretação das críticas realizadas por essas novas tendências. O primeiro equívoco acreditava na negação do esporte na educação física escolar, ou seja, que a proposta era de abolir, desaparecer ou negar o esporte como conteúdo. Porém, o que se propunha era dar ao esporte um tratamento pedagógico. O segundo equívoco versava sobre o ensino da técnica, onde entenderam que os críticos seriam contra a técnica esportiva nas aulas de educação física escolar. Porém, a ideia é que a técnica esportiva seja abordada a partir de novos sentidos, sem obrigação de eficiência, mas respeitando as possibilidades individuais. E o terceiro equívoco foi colocar em oposição rendimento e ludicidade, quando na verdade a crítica é no sentido de como utilizamos o esporte e o que queremos com ele, ou seja, a forma como o abordamos, não fazendo parte da natureza do esporte a inexistência da ludicidade. Desta forma, nós podemos entender que as novas tendências defendem que o tratamento do conteúdo esporte nas aulas de educação física deve ultrapassar os limites do ensinar a fazer, sendo determinante também o ensinar sobre o fazer.
A partir então das propostas das novas tendências pedagógicas, surgem alguns questionamentos. Por que e para que ensinar esporte? Nós entendemos que é necessário estudar, experimentar, conceituar temas pertencentes ao conteúdo esportivo, de maneira inclusiva, buscando contextualizar, refletir e discutir sobre esse fenômeno social, oferecendo aos estudantes a possibilidade de conhecimentos advindos do esporte e da diversidade que há no universo esportivo. Outro questionamento é o que ensinar sobre o esporte. Nós acreditamos que é preciso compreender que é fundamental, a partir das vivências, possibilitar que os alunos reflitam sobre os diferentes contextos do esporte, suas origens, evoluções, alterações, as influências da mídia, almejando a construção do conhecimento por parte dos mesmos. A última problemática de que vamos tratar nessa atividade refere-se às questões de gênero. Primeiramente, precisamos entender que gênero é uma construção social. É como nós nos identificamos como masculinos e femininos. Partindo da seguinte premissa: se os corpos de meninos e meninas estão juntos na sala de aula, nos outros componentes curriculares, por que devem ser separados nas aulas de educação física? Embora a composição de turmas mistas seja garantida pela Lei 9.394 de 1996, a prática de separar meninos e meninas ainda é bastante recorrente nas aulas de educação física. Essa separação geralmente baseia-se nas diferenças biológicas. Nós não estamos aqui negando essas diferenças, porém, as mesmas não podem servir para subjugar o colega supostamente mais frágil. Nós entendemos dessa forma que as experiências culturais oferecidas a meninos e meninas levem em consideração o critério de equidade de gênero, com igualdade de direitos e oportunidade de acesso às mesmas experiências. E para possibilitar essa equidade de gênero que estamos tratando aqui, as atividades precisam articular dois eixos. O primeiro eixo orientado para a sensibilização e outro voltado para a vivência de situações inclusivas. Além disso, também é necessário problematizar os condicionantes estabelecidos pelos marcadores sociais que definem determinadas práticas como masculinas ou femininas. Antes de nós finalizarmos a atividade, é importante destacarmos que as problemáticas aqui apresentadas não se encontram de maneira isolada, muito pelo contrário. Em muitos momentos, como nós vimos ao longo do mapa conceitual, elas se articulam e se entrelaçam.